Oi, gente. Começar mais uma aula de neurofisiologia motora. A gente vai falar agora sobre o controle da função motora pelo tronco encefálico, dando um destaque especial para o sistema vestibular. Começando aqui então. A gente tem dois conjuntos principais de núcleos que vão estar envolvidos no controle da função motora dentro do tronco encefálico. A gente tem os 4 núcleos vestibulares, que são esses daqui, e a gente tem 4 núcleos reticulares, né? São vários núcleos reticulares, mas a gente tem 4 especial que são divididos em 2 núcleos reticulares contínuos e 2 núcleos reticulares bulbares. Né? Os reticulares bulbares estão aqui mais próximos da linha média e os reticulares contínuos estão um pouco mais afastados. A gente tem um antagonismo entre esses dois grupos de núcleos. O sistema reticular contínuo, ele excita músculos antigravitários. Músculos antigravitários são aqueles que, como o próprio nome indica, tentam manter a nossa postura, contra a gravidade. São músculos essenciais para manter a postura. Enquanto o sistema reticular bulbar, esses dois núcleos aqui, enviam fibras que são responsáveis por inibir esses mesmos músculos antigravitários, esses músculos que nos mantêm em uma postura ereta. A função dos núcleos vestibulares a gente vai ver daqui a pouco com mais detalhes. Então, a gente tem aqui uma imagem de um corte em uma região da medula. A gente consegue ver aqui o trato retículo espinal bulbar, enviando fibras inibitórias para esses pontinhos aqui, que são os motoneurônios, e o trato retículo pontino, enviando fibras excitatórias para esses pontinhos aqui, que são os motoneurônios. Uma coisa importante de se destacar é que o trato retículo espinal pontino recebe aferências dos núcleos vestibulares. O trato retículo espinal pontino vem lá dos núcleos reticulares da ponte, que são responsáveis por excitar os músculos antigravitários. E por que essa aferência, por que essa chegada de informações dos núcleos vestibulares a esse trato é importante? Porque, né, a via vestibular é a via responsável pela manutenção do equilíbrio. Então, a nossa percepção de equilíbrio, ela é tornada a nossa percepção de equilíbrio é capturada pelos órgãos vestibulares aqui na região do ouvido interno. Esses órgãos vestibulares enviam informações para os núcleos vestibulares e os núcleos vestibulares controlam, de certa forma, através do trato reticuloespinal pontino, a excitação ou não desses músculos antigravitários, certo? Já o trato reticuloespinal bulbar, que é aquele responsável por inibir músculos antigravitários, ele recebe fibras dos tratos córtico espinal e rubroespinal. Os tratos córtico espinal e rubroespinal são responsáveis, como a gente viu lá na aula de medula, né? Lá na aula dos papéis da medula na motricidade e na aula do controle cortical sobre a motricidade, os tratos córtico espinal e rubroespinal são responsáveis por transmitir informações que geram uma movimentação consciente, movimentação voluntária, diferente dos reflexos, né, que não envolvem manifestação consciente. E por que isso é importante? Porque a ação de manter os músculos antigravitários excitados, ela depende da consciência da inibição do trato reticuloespinal bulbar, mas também é uma ação reflexa, né? A gente viu vários daqueles reflexos posturais, entende que essa ação reflexa também é controlada pelo trato retículo espinal pontino através de eferências do trato retículo espinal lateral. Já a inibição desses músculos antigravitários, ela vai ocorrer na imensa maioria das vezes por uma ação consciente. A gente conscientemente decide inibir esses músculos antigravitários. Essa ação consciente parte lá do córtex e através do trato córtico espinal ou do trato rubroespinal chega até os núcleos reticulares bulbares e por meio do trato reticuloespinal bulbar acaba promovendo a inibição dos motoneurônios e o relaxamento desses músculos antigravitários. A gente vai falar agora do órgão vestibular. O foco dessa aula é o sistema vestibular. A gente tem 2 tipos de órgãos vestibulares, os canais semicirculares e os órgãos otolíticos. Os canais semicirculares respondem aos movimentos rotacionais da cabeça e do corpo. Respondem, portanto, a acelerações angulares. Já os órgãos otolíticos, que são o triclo e o sacro, respondem aos movimentos translacionais, relacionados à gravidade e à aceleração linear. É tipo, sobe, desce, ou vai para o lado, para o outro, vai para frente e para trás. Então, a gente tem 2 tipos de órgãos vestibulares dentro do ouvido interno, os canais semicirculares, que são esses 3 aqui,
e o trículo e o sacro. Esse negócio bem estranho aqui, que parece um caracol, é a cóclea. A cóclea é o órgão auditivo, que a gente vai ver em outra aula. Então, esse conjunto bastante estranho aqui de canais e dilatações e ampolas são em conjunto o órgão vestibular. A gente tem aqui 3 canais semicirculares, que, como a gente consegue ver aqui, eles estão em posição perpendicular um ao outro. E por que eles têm essa posição perpendicular um ao outro? Para tentar cobrir os 3 planos do espaço. Lembrando aquele tipo de plano cartesiano com um eixo a mais, né? A gente vai ter, então, um, um canal semicircular responsável por acelerações no eixo vertical, que no caso eu acho que seria o eixo Y. É o eixo Y. Se eu me lembro das aulas de engenharia, o eixo vertical é o eixo Y, e daí a gente tem esse outro canal aqui que é responsável pelo eixo X, e mais um outro canal aqui que seria responsável pelas movimentações no eixo Z. O eixo Z, que é o eixo que sai do plano, certo? Então, os canais semicirculares têm essa disposição porque eles tentam abranger, né, os 3 planos do espaço, os 3 planos onde há possibilidade de se realizar movimentos, as 3 dimensões. Uma curiosidade aqui é que a gente tem canais semicirculares ósseos e canais semicirculares membranosos. Por quê? Porque, ó, essa estrutura aqui toda de azul é a membranosa, é o órgão, são os órgãos vestibulares propriamente ditos. Eles estão envoltos no osso temporal. E o osso temporal vai tipo te criar uma capinha para esses órgãos. Essa capinha vai meio que imitar, né, a morfologia desses órgãos vestibulares e vai conter esses órgãos. Essa capinha é chamada de labirinto ósseo. Isso serve tanto para os órgãos vestibulares quanto para a cóclea. E dentro do labirinto ósseo há um líquido chamado perilinfa, que é bastante parecido com o líquor, que a gente já viu na aula de medula e meninges. E daí, dentro dessa zona cheia de perilinfa, a gente vai ter o labirinto membranoso propriamente dito. E dentro do labirinto membranoso há um fluido chamado endolinfa, que é rico em potássio. O potássio vai ter um papel importante daqui a pouco. Então a gente viu aqui, né, os canais semicirculares, esses 3 aqui, o trículo e o sacro. Uma coisa importante da gente perceber é que os canais semicirculares todos terminam no trículo, mas na parte mais próxima de terminar no trículo, eles têm essas dilatações aqui. Essas dilatações são chamadas de ampolas. E por que elas são importantes? Porque são nessas dilatações que a gente vai ter as cristas ampulares. As cristas ampulares. Cada crista é formada por um epitélio sensorial revestido por uma massa gelatinosa denominada cúpula. É isso aqui, mais ou menos. Entenda isso daqui como a luz, né, como o lumen, como a parte oca do canal, e aqui a gente teria o epitélio sensorial, formado por essas células de sustentação, e por essas células aqui que são as principais, as células pilosas, as células sensitivas, e essas células, essa crista ampular, vai estar envolta nessa cúpula, nessa massa gelatinosa. Essa massa gelatinosa ela vai ter a mesma densidade que a endolinfa que a cerca, por isso essa massa gelatinosa não sofre ação da gravidade. O que vai acontecer? Como que vai funcionar? A gente vai ter a movimentação, essa imagem aqui explica melhor. A gente vai ter a movimentação da cabeça, né, em algum sentido de rotação, e a endolinfa, por inércia, vai se mover para o sentido contrário. Então a cabeça acelera para a direita, aqui, né, no movimento rotacional, enquanto a endolinfa, por inércia, tenta se manter na mesma posição, acelerando no sentido contrário. Essa movimentação da endolinfa vai acabar movendo a cúpula. Por que a movimentação da cúpula é importante? A gente tem aqui dentro na porção apical das células pilosas, os pelos, ou cílios. Cílios é o nome certo. A gente tem 2 tipos de cílios, os estereocílios, que são os cílios menores aqui, e o quinocílio. A gente tem um quinocílio só para cada célula pilosa e diversos estereocílios. A gente vai ter essa distribuição descendente aqui, com o quinocílio sendo maior dos cílios, e estereocílios vão ficando gradativamente menores conforme se afastam do quinocílio. Os cílios, como vocês podem ver aqui, eles vão ter esses canais iônicos que vão permitir a passagem de potássio,
esses canais iônicos eles vão estar ligados ao próximo cílio por essas ligações filamentosas aqui. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui, como mostra na figura do meio, nessa figura retirada do livro do Kendall, uma situação basal, em que a gente não tem movimentação dos cílios. Quando a cúpula se move, ela pode fazer com que os estereocílios cheguem mais perto ou mais longe do que no cílio. Quando ela faz os estereocílios chegarem mais perto do que no cílio, a gente vai ter despolarização, já que esses ligamentos filamentosos vão abrir os canais iônicos. Então a gente vai ter o influxo de íons potássio, que vai acabar por despolarizar a célula. Já quando a gente tem movimentação da cúpula que joga o quinocílio em direção aos estereocílios, há uma hiperpolarização, certo? É assim que funciona, então. A gente tem aqui, só recapitulando, canais iônicos que vão ser abertos ou fechados dependendo da movimentação dos estereocílios em relação ao quinocílio. Quando por ação da endolinfa, a cúpula faz com que os cílios se movimentem mais para perto do quinocílio, a despolarização. Quando faz com que o quinocílio ele se movimente mais para perto dos estereocílios, a hiperpolarização. Então, a gente vai ter aqui a abertura dos canais de cálcio com o influxo de cálcio pelos cílios. Esse influxo de cálcio abre canais. Esse influxo de potássio, desculpa, K mais é potássio. Esse influxo de potássio abre canais de cálcio dependentes de voltagem que acionam as vesículas com neurotransmissor aferente. Essa parte aqui, né, como eu já disse, as densidades da cúpula e endolinfa são as mesmas, logo, ela não é influenciada pela gravidade. Então, aqui, aquela imagem mostrando de novo aqui a movimentação para a gente, aceleração para a direita, a endolinfa por inércia se move para a esquerda. É bom lembrar que, né, a gente costuma ter dois ouvidos internos, então a gente vai ter dois conjuntos de canais semicirculares, um no ouvido direito e outro no ouvido esquerdo. A excitação é ipsilateral ao sentido do movimento, enquanto a inibição é contralateral, ou seja, quando você move a cabeça para a esquerda, no movimento de rotação. O seu órgão vestibular esquerdo, no caso, os canais semicirculares esquerdos, é que vão estar sendo despolarizados, enquanto a inibição, enquanto a hiperpolarização vai estar ocorrendo nos canais semicirculares direitos. O sistema nervoso central vai comparar os disparos das fibras aferentes, detectando em que sentido a cabeça se moveu. As células ciliadas fazem sinapses excitatórias com fibras aferentes do nervo vestíbulo coclear, né, o oitavo par de nervo craniano. A frequência da despolarização depende da quantidade de neurotransmissores liberados. Quanto mais neurotransmissores liberados, maior vai ser a sequência de despolarização na fibra aferente do nervo vestíbulo coclear. Uma coisa importante é que os ductos semicirculares, eles funcionam quando a cabeça começa ou para de girar. E por que é assim? É meio lógico, né? Isso tem a ver com a inércia da endolinfa. Por exemplo, vamos supor que você comece a girar, vamos supor que você está parado e começa a girar a cabeça para a esquerda. Logo, a endolinfa, né, ela vai ficar por inércia paradinha e por conta dessa inércia, ela vai acabar se movendo para a direita. Então, a gente vai ter um súbito movimento de endolinfa para o sentido oposto da rotação, o que vai gerar uma ampla abertura ou fechamento, o que vai gerar uma ampla abertura, né, no órgão vestibular ipsilateral, e essa abertura vai fazer com que haja uma maior frequência de impulsos. Entretanto, conforme a endolinfa vai se acomodando e por inércia vai seguindo o movimento do restante da cabeça, a cúpula vai voltando para o seu estado basal. E quando ela retorna para o seu estado basal, a quantidade de impulsos por segundo volta para o nível tônico de descarga, para o nível basal de impulsos. Já quando você para subitamente de girar, a endolinfa continua girando. Só que agora esse giro dela por inércia vai fazer com que a cúpula se movimente para o lado oposto. Então a gente vai ter uma inibição. Essa inibição na parada de rotação vai gerar uma hiperpolarização nas células ciliadas e que vai sinalizar para o sistema nervoso central que a rotação parou. Logo que a hiperpolarização passa e a endolinfa volta para aquele estado normal através de inércia, as descargas, a quantidade de impulso por segundo retorna ao nível tônico, ao nível basal.
O outro grupo de órgãos vestibulares são os órgãos otolíticos, notadamente o trículo e o sáculo. Por que eles são chamados de órgãos otolíticos? Eles vão ser bastante parecidos com os canais semicirculares, né? A gente vai ter também células pilosas, que também tem quinocílios e estereocílios, e que também vão estar cobertos por uma matriz de gelatinosa parecida com a cúpula, só que aqui ela tem outro nome, mácula. E qual que é a principal diferença dela? Essa matriz de gelatinosa ela vai estar toda preenchida com pedrinhas, com cristalzinhos de carbonato de cálcio, chamados de otólitos. O livro do Guyton chama eles também de estatocônias, mas eu acho que otólito é o nome mais bonito para falar. Uma coisa interessante é que o neuroepitélio, né, é esse epitélio que vai conter as células sensoriais, ele vai estar em orientações diferentes, seja no utrículo, seja no sáculo. No utrículo, o neuroepitélio vai estar orientado horizontalmente. Então ele vai detectar acelerações lineares, para frente, para trás ou para os lados. Enquanto o sáculo está orientado verticalmente. Então ele vai detectar acelerações lineares de baixo para cima e de cima para baixo. Então, é isso, e uma coisa importante é que a membrana otolítica, por conta dos otólitos, vai ser mais densa do que a endolinfa, sofrendo, portanto, ação da gravidade. Uma coisa importante que a gente tem aqui, uma curiosidade, é que a gente tem uma diferença na disposição dos cílios, comparando o neuroepitélio do utrículo com o neuroepitélio do sáculo. Imaginando uma linha ideal aqui, uma linha imaginária aqui, a gente chama essa linha de estríola, e no sáculo, os quinocílios, eles vão estar voltados para longe da estríola. Já no utrículo, os sinocílios vão estar voltados para perto da estríola. Né? Então essa é a diferença. Com a orientação dos cílios, como a orientação dos cílios varia por toda a superfície da mácula, qualquer inclinação da cabeça excita ao mesmo tempo inibe certas células, gerando um padrão específico. Esse padrão específico ele vai ser comparado, né, com padrões anteriores pelo córtex e vai gerar para a gente a sensação de movimentação, de aceleração. Quais são as vias vestibulares? Quais são os caminhos que essas informações coletadas pelos órgãos vestibulares fazem? Então aqui a gente tem o nervo vestibular, chegando aqui no núcleo vestibular. A gente viu que são 4 núcleos vestibulares, mas essa imagem do Guyton coloca como um só para a gente simplificar aqui. Então vai chegar nos núcleos vestibulares, né, o ramo vestibular do nervo vestibulo-coclear, e a partir do núcleo vestibular vão sair ramos. Quais são os destinos desses ramos? Alguns desses ramos vão para o cerebelo, né? A gente vê aqui para o lobo fóculo nodular, para outras regiões corticais, que depois fazem aqui sinapse com os núcleos profundos do cerebelo, o núcleo denteado e o núcleo fastigial, e que depois vão compor fibras que vão para o córtex. A gente também tem fibras que chegam até os núcleos reticulares e depois descem para formar o trato reticuloespinal. Vocês lembram que a gente vai ter o trato reticuloespinal contínuo sofrendo ação dos núcleos vestibulares? Então, essa ação vai se dar por meio do fascículo longitudinal medial. O fascículo longitudinal medial ele é um fascículo que une todos os núcleos do tronco cefálico. Então, obviamente, ele vai unir o núcleo vestibular ao núcleo reticular contínuo. A gente também tem a sinapse de fibras que chegam dos órgãos vestibulares com fibras descendentes que vão compor o trato vestíbulo-espinal, e também a gente vai ter sinapses indiretas, né, por meio aqui do cerebelo com o núcleo rubro, e essas fibras vão compor aqui também o trato rubro-espinal. A gente vai ter também informações vestibulares chegando até o córtex, por meio de outras vias que não estão muito bem demonstradas. A via primária para reflexos do equilíbrio é essa. A gente tem informações chegando aos núcleos vestibulares, de lá vão para o cerebelo, do cerebelo para os núcleos reticulares e de lá para a medula, através dos tratos reticuloespinais, né, notadamente o retículo espinal pontino e os tratos vestibulo-espinais, que partem diretamente dos núcleos vestibulares. Uma coisa importante é que o fascículo longitudinal medial ele também vai ligar os núcleos vestibulares a núcleos dos nervos oculomotores. Então ele também vai ser importante para o movimento reflexo dos olhos.
Então é isso, gente. A parte sobre movimentação, a parte de fisiologia da movimentação, focando aqui na parte do sistema vestibular, as referências foram essas: o Tratado de Fisiologia Médica do Guyton, o Atlas de Histologia do Kersenbaum, os princípios o livro Princípios de Neurociências do Kendall e o Tratado de Histologia do Gardner. Foi isso, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E é isso.